parar agora para a reflexão bíblica e dando as boas-vindas para aqueles que no nosso ao vivo nos acompanham através do Instagram. E nossa reflexão bíblica de hoje, ela tem como tema os sinais da salvação. Eu queria pedir à igreja que faça todo o esforço nesse momento para realmente se focar na palavra, porque se você não estiver focado na palavra, você também vai me atrapalhar, e aí eu não vou conseguir ministrar para você, e isso é uma estrela de mão dupla. Então eu peço a vocês que nesse momento estejam inclusive intercedendo também pela minha vida, para que tudo corra bem e a gente possa hoje ministrar a palavra como convém. O texto da palavra que nós vamos meditar, ele se encontra... Pode dar uma pausa, Marcelão, se for o caso aí. Tá, obrigado. Tá? Não, ela está falando outra coisa, Marcelo. Pode sentar aí. Amor, ele tá falando de uma coisa, você está falando de outra. Eu sei. Tá. Isaías 35, do verso 4 ao verso 10. Tá? Eu peço à igreja para ler juntamente comigo. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Todos juntos? Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, a ribeiros e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com cana e juncos. Continuando. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. Eu vou fazer a leitura sozinho desse texto. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Ô meu Pai, obrigado pela tua palavra. Nós humildemente te pedimos o entendimento dela, para que possamos aplicá-la como convém às nossas próprias vidas. Perdoe, Senhor, mais uma vez te pedimos os nossos pecados, e que nesse momento, Senhor, o Senhor encontre em nós corações ensináveis, prontos à ministração do teu Espírito, que seja eficaz aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, nossos ouvidos, nossas mentes, que o Espírito Santo tenha total liberdade e que consiga alcançar o objetivo para o qual o Senhor preparou essa palavra de hoje no meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se tem algo que eu gosto de destacar na leitura profética, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Os 66 livros que nós temos na nossa Bíblia, eles têm diferentes expressões, diferentes literaturas, mas todos eles são a palavra de Deus. Só que os profetas, eles têm uma palavra um pouco diferente. Os profetas, alguns deles, profetizaram em tempos de sítio, de cerco, de guerra, como foi o caso de Jeremias, quando as profecias de Isaías estavam se cumprindo sobre Judá.
E finalmente Nabucodonosor entra nos muros de Jerusalém, invade o templo, saqueia o templo e daí para frente, meus irmãos, quanta tristeza, quanta lágrima se chorou. Outros profetas, como o próprio Isaías, são profetas que Deus chamou para profetizarem para um tempo que ainda viria, com a finalidade não somente de preparar o coração do povo de Deus para aquilo que viria, mas quando Deus diz que algo vai acontecer e acontece, é para que as pessoas tenham experiências com Deus e que aqueles que não creem em Deus passem a crer. Quando eles percebem que algo realmente aconteceu como Deus disse que seria feito. Guiomar pediu a Deus para orar, de repente eu olho para Guiomar e, diferentemente do que eu sempre faço, eu peço para ela vir orar. Isso para ela foi uma experiência com Deus. E para quem acha que a oração não funciona, isso marca e a pessoa passa a desconfiar, pelo menos, eu tenho certeza, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O poder não está na oração, o poder está no Deus que ouve a oração e que, conforme a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, ele distribui as bênçãos ou não naquele momento, as bênçãos que o seu povo pede. Mas tem momentos, como muitos dos momentos que os profetas, como Isaías, anteviram e outros vivenciaram, como Jeremias, que tudo que a gente gostaria, como povo, são momentos de que a gente gostaria de sair correndo numa escada e pular nos braços de Deus. Tem situações inesperadas, às vezes que inquietam nossos corações, às vezes provocam revolta, às vezes provocam desânimo, às vezes provocam um senso de incompreensão ou às vezes de não aceitação. E diante da nossa impotência, a gente ora, a gente clama, e se a gente pudesse fazer fisicamente, a gente se jogaria nos braços de Deus. Israel ia passar por isso. E a contextualização de hoje é para dizer para vocês que a palavra de hoje, que está em Isaías 35, é Deus antevendo um momento como esse, em que Israel precisaria esperar e confiar na bondade de Deus, essa bondade que a gente acabou de cantar, porque realmente Deus é bom. Alguns, quando vê o que Deus fez no Antigo Testamento, ainda no café da manhã de hoje, eu estava conversando com a família sobre um episódio em que Eliseu foi zombado por alguns adolescentes, jovens, e ele repreende aquelas pessoas e animais, feras selvagens matam aquelas pessoas e outras situações que o próprio Deus ordenou a destruição dos amalequitas, e algumas pessoas olham para esses atos, que são fatos históricos, e tentam julgar Deus como se a criatura pudesse julgar Deus, o Criador, achando que o Deus do Antigo Testamento era irado e até não compreende por que aquelas coisas aconteceram. E é fato que nem de tudo que vem de Deus a gente entende, compreende, mas o que a gente compreende é aquilo que nos foi revelado. E a Bíblia nos mostra que o Deus que se revelou pela Bíblia não muda, nunca mudou. Ele é justo, e esses atos que ele realizou ou mandou que fossem realizados de disciplina do povo ou de outros povos, são expressão da sua justiça. E sua justiça não é incompatível com o amor que ele tem pelos seres humanos pecadores, pela criação. A gente às vezes faz algo e a gente fica com tanto zelo. Por exemplo, a gente está na plantação de uma igreja e é normal, todos aqueles que participaram da plantação e têm participado da plantação, esse ano a gente sonha que a nossa igreja ela venha ter o seu estatuto jurídico, como igreja situada aqui no Paiva, possa ter o seu CNPJ, são coisas que a gente... Eu fico imaginando como é que nós nos sentiremos daqui a 10 anos, 20 anos, quando, para a glória de Deus, e se Ele permitir, essa igreja seja uma igreja pujante, e a gente saber que a gente fez parte disso no início. E o zelo que a gente vai ter se a gente tiver a oportunidade de continuar zelando por ela, porque a gente participou disso. Imagine Deus que fez tudo o que existe, gente. Imagine Deus que, quando foi criar os seres humanos, Ele fez de uma forma diferente. Ele colocou a mão dele, o fôlego dele, para que o ser humano fosse feito. A diferença das outras coisas que foram feitas pela palavra dele. Existe alguma diferença? Existe.
ele se empenhou mais, ele se dedicou mais, ele foi mais caprichoso na criação do homem depois da mulher. Para quê? Para que eles vivessem nesse mundo, exercessem domínio, a imagem e semelhança de Deus, para que o mundo conhecesse esse Deus. E o que aconteceu foi algo completamente diferente. É isso que acontece, inclusive, no meio do povo de Deus, e que faz que seja necessário que Deus levante profetas como Isaías, como Jeremias, como Amós, como Ageu, como Malaquias, como Obadias, para chamar o povo de Deus a responsabilidade de ser povo de Deus, e para que as outras nações primeiro saibam a palavra que foi dita, segundo, que ela se cumpriu, como Nabucodonosor. Me chama muita atenção que quando Nabucodonosor entra em Jerusalém, muito tempo depois, se cumprindo a promessa que vai ser feita, inclusive por Isaías, nos capítulos seguintes, 36 e 37, a gente vai ver isso. Nabucodonosor, quando entra em Jerusalém, ele chama o rei, consegue capturar o rei que estava fugindo, o rei fujão, e antes de matar os filhos do rei, cegar o rei, ele pergunta: o que é que o profeta falou que seria feito a teu respeito? O profeta Jeremias. E Ezequias diz: ele falou que você não ia me matar. E ele disse: então seja como o profeta falou. Cegou o rei depois de ver a morte dos seus filhos. Parece um ato bárbaro, mas assim, eu entendo que foi um ato de temor. Porque ele sabia que aquela conquista era algo extraordinário e que sem a ajuda do próprio Deus de Israel não aconteceria. Então eu vejo que é uma forma que ele tem de honrar ao Deus que deu a ele aquela vitória. Ainda que ele fosse um ímpio. Mas até os ímpios, quando têm experiências com Deus, meus irmãos, eles têm a oportunidade de quebrantamento. Isso vai acontecer com Dario, com Ciro, com Nabucodonosor e com tantos outros homens que não eram do povo de Deus, como Naamã, o sírio, mas que tiveram experiências com Deus. Deus manda um recado para o seu povo. Aqueles momentos difíceis aconteceriam. Seu povo, inclusive, seria levado para o exílio, assim como o reino do norte, pelo invasor assírio. O reino do sul, o último bastião do povo de Deus, seria levado como cativo para a Babilônia. E ficaria, a partir de então, a mais de centenas de quilômetros de distância daquela terra Canaã, que um dia, terra prometida, se tornou terra encontrada. Mas, pelo pecado, tornar-se-ia, finalmente, terra perdida. Terra desolada, terra assolada. A Arca da Aliança, meus irmãos, seria levada e nunca mais seria encontrada. Com as tábuas, com o cajado, com o maná, e tudo aquilo que ela simbolizava em termos da presença física de Deus no meio do povo. Tem momentos como esse momento que certamente muitas pessoas vão dizer assim: onde está Deus? Não consigo sentir a presença dele. Israel, então, que estava muito acostumado com a arca lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, no templo, e viu tudo aquilo ali ser destruído, certamente que Israel se perguntaria: onde está Deus? Jeremias se dedica, escreve um livro, se dedicando só a alimentar a certeza de que dias melhores viriam para o povo de Deus. E que o povo deveria experimentar aquelas situações pelas quais foi obrigado a passar, avaliando as causas que levaram Deus a permitir que tudo aquilo acontecesse. Deus, às vezes, permite mesmo que coisas ruins aconteçam. Deus permite que coisas ruins aconteçam, meus irmãos, para que a gente possa avaliar a nossa dependência dele, nossa relação com ele. Nem sempre. Pode vir, Gabi. Vem para cá, meu filho. Pode subir que eles já estão lá em cima, tá?
Deus abençoe. Nem sempre, meus irmãos, as coisas ruins que vão acontecer são uma consequência de erros que a gente cometeu, de pecados. Às vezes são simplesmente provas, como Jó. Muitos acreditavam, até então, que era impossível alguém andar nos caminhos de Deus e ter o que hoje seria um câncer. Naquela época, a lepra ela tinha muito essa conotação que o câncer, que a Covid, até pouco tempo, tinha, de a pessoa precisar ficar separada, não saber se ia viver, se ia morrer. Então, ninguém achava naquela época que era possível um ser humano passar por isso que não tivesse em pecado. Quando, na verdade, a gente aprende com Jó que essas coisas acontecem tanto com os ímpios quanto com os justos. A diferença é que os justos procuram a Deus nesse momento, confiam em Deus, e quando passam por determinadas circunstâncias, ou mesmo se não passarem, essa era a crença de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, saiba, Deus, ó rei, que nem que Deus não nos livre, e Ele pode nos livrar, nós não adoraremos a estátua. E Deus livrou, e o rei decretou que todos deveriam louvar o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas os justos sabem que quando passam pela fornalha, pela cova dos leões, quando passam por situações como uma escravidão, como uma acusação injusta, como a que Moisés sofreu, como uma doença, como a que Jó e tantas outras pessoas, como o próprio Ezequias teve, sabem que a bondade de Deus não muda, sabem que a gente pode confiar nele, e sabem também, principalmente nós que temos o Novo Testamento, e Israel não tinha, nós aprendemos, por exemplo, com o apóstolo Pedro e com Tiago, o irmão de Jesus, nosso Senhor, que o ser humano, quando passa por provações, é motivo também de se alegrar em Deus, porque as provações para um crente são um ambiente produtivo. Provações desenvolvem fé. Provações desenvolvem paciência. Provações desenvolvem dependência. Provações desenvolvem experiência. Provações também desenvolvem perfeição. Porque a gente vai tendo uma visão, não mais do rascunho, mas do quadro completo. Que quer seja nos momentos ruins, quer seja nos momentos bons, nós podemos confiar nesse Deus que sempre é bom e os propósitos dele nunca mudam. E sabemos que todas as coisas cooperam em conjunto para o bem dos que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Romanos 8, 28, conforme nos ensinou o apóstolo Paulo. E nessa mesma linha, Isaías fala para Israel que Deus agiria em favor do seu povo. Aquela tristeza ainda se converteria em alegria. Por quê? Porque Deus abriria um caminho no meio daquele deserto para que o povo pudesse voltar por ele. Quando eu penso no caminho no deserto, gente, o caminho ele nos faz chegar mais rápido, o caminho ele nos livra dos perigos do terreno. O deserto tem muito escorpião, tem muita cobra, serpente, tem outros perigos. E o caminho muitas vezes nos faz passar em segurança e passar de uma forma mais rápida, mais cômoda. É como se fosse um atalho no meio de um terreno inóspito. E Deus abriria um caminho de volta da Babilônia para Israel, para que o seu povo soubesse que só Ele é Deus e que Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus em quem se pode confiar. E esse povo que julgaria estar abandonado por Deus, na verdade ainda sentiria assim que Deus estava muito presente no meio do seu povo. Deus ainda visitaria o seu povo na sua aflição. Isso me lembra que José, ele morre tendo a visão de que Deus ainda visitaria o povo de Deus. E ele morre dizendo: Deus ainda vos visitará.
vocês sairão daqui do Egito, levando os meus restos mortais. Moisés teve o cuidado de cumprir aquilo que José falou. José não viu, Moisés viu. Mas o povo teve uma experiência de saber que aquilo que o patriarca falou lá atrás se cumpriu, porque ele falou da boca de Deus. Moisés foi um profeta como nenhum outro, depois dele só Jesus. Um homem que tinha intimidade com Deus, e ele teve uma experiência maravilhosa com Deus, quando ele vê se cumprir aquilo que José havia dito. E o povo sair daquela situação impossível. Simplesmente, meus irmãos, a economia do Egito, que era os Estados Unidos da época, se baseava no modelo escravocrata. E a base de toda a produção do Egito, basicamente, era a escravidão dos egípcios, ou dos hebreus. E, de repente, o faraó abre mão, depois da 10ª praga, para que o povo pudesse ir partir, como Deus havia determinado. E no caminho do deserto, Deus se fez presente no meio do povo, e agora não seria diferente. Pensando sobre isso, eu imagino que o agir de Deus é assim. Eu chego à conclusão que o agir de Deus é assim. Deus, ele olha pelo seu povo, como olhou para os hebreus durante o período da escravidão. Deus age em favor do seu povo. O seu povo, vendo o agir de Deus, o seu povo conhece a Deus. Nem sempre isso vai dar um livramento. Às vezes o inimigo vem atrás. O inimigo persegue o povo de Deus. O inimigo vai atrás. Porém, Deus continua a agir. Quando o mar se fechou, meus irmãos, quando o mar se fechou, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus foram todos destruídos. E o próprio Jesus, ele preconiza um tempo, meus irmãos, em que todos os inimigos estarão debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém? A mensagem de Isaías é: Deus virá vos salvar. Enquanto eu preparava essa mensagem, Sandro, eu fiquei na minha cabeça com a música, a Emanuel sempre canta ela, que diz: Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao aflito, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Essa música ficou na minha cabeça, e na verdade era isso que Isaías estava dizendo: Deus vai vir. E quando Ele vier, olha que bacana, gente, os sinais da salvação serão evidentes. Ainda que nem todo mundo perceba o que está acontecendo, porque sempre existem, apesar do sol nascer e se pôr todos os dias, ainda tem gente que pensa que a Terra não é plana, não é redonda, que ela é plana. Isso não seria possível se a Terra fosse plana. Já está provado, comprovado. Tem pessoas que cegam os seus entendimentos, tem pessoas que fecham seus olhos para não ver aquilo que está acontecendo e todo mundo está vendo. Então, os sinais viriam acompanhando a salvação de Deus, ainda que outras pessoas não tivessem esse discernimento. Mas Deus, Ele viria salvar o povo. Como José disse, Deus ainda visitará vocês. E preste atenção, porque os sinais da salvação serão esses. Olha que sinais maravilhosos. Os cegos verão. Salmo 115 diz que os ídolos, feitos por mãos humanas como objeto de culto, de adoração sem entendimento, são ídolos cegos. Têm olhos e não veem. E tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que neles confiam, porque Israel confiará no Senhor. A igreja de Jesus confia no Senhor. Existem muitas pessoas que estão cegas. O apóstolo Paulo era um deles, perseguia a igreja.
cobrava da igreja um preço que a igreja não podia pagar e nem precisava pagar. Foi para a Síria. Hoje a Síria é um lugar a ser alcançado pelo Evangelho. Naquela época, Paulo vai lá para perseguir a igreja que existia ali. E termina indo bater numa rua chamada Direita, onde ele se tornou cego e recebeu uma oração da mesma pessoa que liderava a igreja que ele foi perseguir. E quando aquela oração acabou, caíram como escamas dos olhos e ele voltou a ver. E Ananias orou por ele e disse: Irmão Saulo, Deus me enviou para que tu tivesse a tua visão recuperada. Seja recuperada a tua visão. E ele passa a ver. E aquilo é uma experiência tão grande que Paulo passa de perseguidor a perseguido. Ele passa a se colocar numa posição semelhante à de Jesus, no sentido de aceitar o chamado de Deus, que Deus tinha para ele de ser apóstolo dos gentios, pagando o preço que fosse necessário. Chega um momento que ele diz que morrer para ele era lucro, porque vida para ele só com Cristo. Esse foi o Saulo, que não quis mais se chamar Saulo, passou a se chamar Paulo. É a mesma coisa, só que em outra língua, é o nome dele no grego. Saulo é o nome hebraico, ou Shaul. O mesmo nome daquele rei tolo que perseguia Davi, que quis fazer ofertas sem ser sacerdote. Saulo era assim, como Saul. Mas depois, aquele homem se torna coluna da igreja. Aquele homem se torna uma pessoa com uma visão diferenciada. Isaías diz: os cegos verão. Ele diz também que os surdos ouvirão. Aqueles que são incapazes de ouvir passariam a ouvir. Isso só me lembra eu mesmo. Que quantas vezes o Senhor foi me buscar na porta da minha casa, numa época em que isso era mais comum, em que as pessoas batiam com um panfleto, um folheto bíblico, para compartilhar um pouco da verdade bíblica. E às vezes eu, por conveniência, não recebia a pessoa, e ainda mentia. Dizia que não tinha tempo, mas eu tinha, só que eu não queria receber. Quantas vezes me chamaram para vir para a igreja e eu não vim? Quantas vezes o Senhor foi me buscar pela mão e eu não quis? Mas no dia em que eu me encontrei com o Senhor, eu passei a ter uma fome tão grande, um desejo tão grande de ouvir a mensagem, que até hoje eu não chego em nenhuma igreja esperando que o pregador seja o melhor pregador do mundo. Eu só chego na igreja com uma humildade de espírito de querer que Deus fale ao meu coração por meio da vida de qualquer pessoa que ali se encontre, seja numa oração, seja na ministração da palavra, porque Deus, meus irmãos, já falou com um profeta que depois foi tido como um homem iníquo através de um animal. Deus pode falar de diferentes formas, ele fala pelo Espírito Santo através da Bíblia. Deus fala pelo Espírito Santo através das circunstâncias. Deus fala pelo Espírito Santo através da igreja. Deus fala pelo Espírito Santo até mesmo no meu coração, nos meus pensamentos, nos meus sonhos, em visões. E tudo que o Senhor, Ele não quer me dizer a Mega Sena, não é isso, eu não jogo. Deus não fala para que eu fique milionário de uma noite por dia jogando na Mega Sena, não é isso. O que Deus quer é guiar a minha vida. Ele quer ser meu guia, ele quer ser o guia de vocês, ele quer ser o guia de um povo que ele chama de seu. E a gente não precisaria de um guia se nós conhecêssemos o caminho completamente, se nós tivéssemos toda a segurança, se nós pudéssemos caminhar por nós mesmos. E contrata um guia turístico para visitar a sua própria cidade. Você não faz isso porque você conhece. Mas Deus, ele quer ser o nosso guia, ele está dizendo para a gente, você não conhece. Você não sabe o caminho, você não sabe nem a verdade sobre as circunstâncias que você está passando na sua vida. Você não sabe a verdade sobre isso, mas eu sei, diz o Senhor. E o que a gente precisa é ter ouvidos atentos. Um dos sinais da salvação é que os surdos ouviriam
A fé, meus irmãos, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir pela palavra. Existe a diferença entre quem escuta e quem é um bom ouvinte. O ouvinte é aquele que aplica. Não simplesmente passa pelo processo de o som entrar pelos seus ouvidos, mas é aquele que aplica. E esse vai ter experiências com Deus, porque experiências com Deus, elas acontecem quando nós nos tornamos bons ouvintes da palavra. O bom ouvinte não é aquele que simplesmente ouve, mas aquele que pratica. Tiago explica isso de uma forma muito didática, dizendo: fé sem obras é fé morta. Mostra-me tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Ele quer que a gente exprima a nossa fé através de atitudes. E quando a Bíblia ela entra na nossa vida, quando a palavra de Deus faz diferença, a gente pode olhar no espelho e dizer assim: rapaz, eu estou me tornando um bom ouvinte da palavra. Isso está fazendo a diferença na minha vida. Ele diz: os coxos saltarão, os aleijados, os paralíticos andarão, saltarão de alegria. Isso me lembra aquele coxo que ficava todos os dias mendigando na porta do templo, quando o apóstolo Pedro entra por aquele templo e ele pede esmola, e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu te tenho, eu te dou, que você seja curado. E as pessoas ficam sem entender o que aconteceu. Quando aquele homem começa a pular de alegria por ter sido alcançado pela misericórdia de Deus. É tão bom quando a gente recebe uma bênção desse tamanho. Você já recebeu uma bênção assim? Uma bênção extraordinária? Só Josélia recebeu. Mais alguém além de Josélia? Virgínia também. Eu também recebi. É tão bom quando a gente recebe uma bênção extraordinária, algo que somente Deus podia fazer. Tem coisas, meus irmãos, que a gente não pode fazer. É para a gente poder experimentar o poder de Deus. Porque se a gente pudesse tudo, a gente não ia querer saber de Deus. Mas quando o limite das nossas forças se acaba, é aí que Deus começa a agir. Foi isso que aconteceu na vida daquele coxo, daquele paralítico, que saiu dando saltos de alegria. E que quando foi sindicado pelos príncipes do templo, do Sinédrio, e começam a questionar o método, ele testemunha de como ele foi curado. Assim como um cego que disse: antes eu não via, mas agora eu vejo. Não importa qual o conceito que vocês têm sobre Jesus, sobre o apóstolo por meio de quem a cura foi realizada, o fato é: antes eu era cego, agora eu vejo. Ponto. Fato. Como é que um cego pode enxergar? Como é que um surdo pode ouvir? Como é que um coxo, um paralítico pode andar, meus irmãos? Mas isso aconteceria. Os mudos falarão. As pessoas incapazes de pronunciar sons, como os ídolos mudos em que tantos confiavam, falariam. Esses seriam os sinais de que Deus estava abrindo um caminho no deserto. E no verso 8 que nós lemos diz: ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os justos, a congregação de Deus, aqueles que temem a Deus, poderiam passar por esse caminho. Essa profecia se cumpre. Eu queria me caminhar para o encerramento da minha reflexão. Essa profecia se cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, durante os seus 3 anos de ministério, ele realizou muitas curas milagrosas, como aquelas profetizadas por Isaías. O filho de um homem importante, chamado Timeu, o filho dele, o nome que a gente acha que é o nome, mas não é o nome, Bartimeu significa isso. O filho de Timeu
teve, assim como outros cegos, a sua visão restaurada, recuperada. Ou melhor, tiveram a visão que eles nunca tiveram, né? Por Jesus Cristo. Jesus curou surdos, mudos, paralíticos. Jesus ressuscitou mortos. E o evangelista João, que nós usamos no primeiro momento do nosso culto, ele abre a cabeça daqueles que querem ouvir a palavra de Deus, quando ele diz que esses feitos extraordinários de Deus por meio de Jesus eram sinais, como Isaías disse que haveria. Os sinais que Isaías profetizou se cumprem em Jesus. E João é o único evangelista que chama aqueles feitos de sinais. Por que sinais? A ciência dos sinais é semiótica. Ela procura sempre investigar o significado por trás do símbolo, do signo. E quando João chama de sinais, ele está apontando para tudo aquilo ali como um significado especial de que a salvação finalmente havia alcançado, primeiramente Israel e depois todas as pessoas por meio da fé em Jesus. Ele disse, esses sinais foram uns sinais que foram registrados, mas se fossem registrar, tudo aquilo que Jesus fez não daria em livro algum. Mas esses foram escritos para que as pessoas creiam que ele é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida em seu nome. Quando Jesus ressuscitou mortos, o que ele queria dizer com isso? Que existiam pessoas que respiravam, que o coração batia, que o sistema sanguíneo, tudo estava funcionando teoricamente bem, mas espiritualmente eram mortos, vivos. Mortos por estarem distantes de Deus e que precisariam entender que Deus estava oferecendo uma nova vida. Jesus falou isso para Nicodemos, João 3, de uma forma muito clara. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. É preciso um novo nascimento. É preciso o Espírito tomar parte da sua vida, ser o centro da sua vida, a palavra de Deus ser o centro da sua vida. É preciso que Deus seja Senhor da sua vida, que o Filho dele seja Senhor da sua vida. É preciso que você não se governe mais pelos seus próprios caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, João 14,6. E não apenas o caminho, ele disse, eu sou a verdade. E não apenas a verdade, ele disse, eu sou a vida. Não existe vida longe de Jesus. Existe sobrevida, existem pessoas que estão sobrevivendo. Até o dia em que, pela dura realidade da morte, seus corpos perderão a batalha da sobrevivência para o último inimigo, a morte, que para os cristãos é um inimigo a ser vencido, porque aquele que crê em Jesus, João 11:25, ainda que morra, viverá. E quem crê nele não morrerá eternamente. Jesus nos dá a vitória sobre a morte e ele diz, eu sou a vida. E quando ele ressuscitou mortos, ele estava chamando a atenção para isso. Quando ele abriu a vista de cegos, ele estava denunciando a cegueira espiritual do seu próprio povo e das nações, que não sabiam discernir sequer quem ele era, o Filho de Deus. Quando ele disse, eu sou o Filho de Deus, o que é de mal nisso? As pessoas acusaram ele de blasfêmia e colocaram ele numa cruz. Isso é uma prova da cegueira espiritual de um povo que até hoje espera o Messias entrar por Jerusalém montado no jumentinho, fato esse que já aconteceu há 2000 anos atrás. E ainda hoje Israel espera o Messias. Ainda hoje Israel alimenta o sonho de reconstruir o templo que foi derrubado pelos romanos, como Jesus falou que aconteceria lá no ano 70, como resultado final da rebelião dos judeus contra Roma. E ainda hoje, eles esperam reconstruir o terceiro templo, quando Jesus falou que esse templo seria derrubado e reconstruído em 3 dias, no sentido de que Deus não habitaria mais no prédio físico, mas nos corpos daqueles que tremem diante das palavras de Deus e que se humilham diante dele, dizendo, Senhor, vem ser Senhor da minha vida. Senhor, eu não quero andar mais
por aquilo que eu vejo. Eu quero andar por fé. O apóstolo Paulo diz a respeito disso: nós não caminhamos por aquilo que vemos, mas por fé. Porque quem caminha se guiando apenas pelo sua própria visão, é cego. Para ver, de fato, numa dimensão maior, além do que a simples visão física, nós precisamos enxergar como Deus enxerga. As circunstâncias, as voltas, os objetivos, as doenças, as adversidades, os desafios. E para isso nós precisamos pedir a Ele que nos dê esse dom de enxergar como Ele vê. E a oração, quando a gente faz isso, Deus atende nossas orações, meus irmãos. Eu espero que a gente tenha muito disso na sexta-feira, na nossa vigília, que a gente possa realmente abrir nossos corações para ver, enxergar, para esperar em Deus, para enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar. Inclusive, a respeito do caminho, tem muitos perdidos aí em vários caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho. Quando o Senhor Jesus curou a surdez de muitos que eram incapazes de ouvir, aquilo também é uma denúncia de como o povo estava com os ouvidos tapados. Até quando Jesus falava entre eles, mesmo pessoas que estavam próximas não entendiam as verdades mais elementares, como a parábola do semeador. Jesus disse: como é que vocês vão entender as coisas mais complexas, se até as simples vocês não são capazes de entender? Enquanto isso, outras pessoas ouviam aquelas parábolas, não entendiam nada e nem queriam entender. Sabe por quê? O nome disso é uma doença cardíaca chamada esclerocardia, é do coração duro. É uma doença não física do coração, mas uma doença espiritual, daqueles que têm um coração empedernido, coração de pedra, coração que não se rende, que não se dobra. E Deus quer trabalhar nesses corações, meus irmãos, e isso acontece quando a gente tem os nossos ouvidos desimpedidos para a palavra de Deus. Isso faz com que a gente tenha vontade também de falar palavras de sabedoria. O próprio Isaías, no início do seu ministério, lamentou sobre a sua condição porque era um homem impuro, de lábios impuros, e Deus purificou Isaías, tocando no seu lábio, dizendo: você foi purificado. Dali para frente, Isaías se torna um grande profeta de Israel, boca de Deus, para que o povo soubesse exatamente o ponto de vista de Deus, o que Deus estava preparando, e até mesmo as palavras de esperança que Israel precisaria obter naqueles momentos em que ele precisaria de consolo, e certamente esses dias chegariam. O Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. As nações diriam: onde está o teu Deus? Os deuses dessas nações têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas som algum sai, têm pernas, mas não andam. São ídolos, falsos deuses, e se tornem como eles, todos aqueles que constroem e aqueles que neles confiam. Porque nós confiamos no Senhor, disse Israel, ainda que muito tempo depois, esse mesmo Israel colocasse o Filho de Deus na cruz, por ser tão cego, tão surdo, tão mudo, tão paralítico quanto os ídolos que ele supostamente não confiava. De repente tem o Filho de Deus diante deles, e eles não são capazes de perceber isso e trocam Jesus Cristo por Barrabás. Quando você estiver diante das suas aflições, não troque Deus por nenhum atalho, nenhuma solução prática que não seja uma solução aprovada pelo próprio Deus. Muitos têm se perdido nos atalhos que a vida oferece para tentar ter uma solução mais rápida, mais cômoda. O povo de Deus não pega atalhos. O caminho mais curto do Egito para Canaã deveria durar no máximo alguns meses, porém durou 40 anos. Foi um tempo necessário para Israel aprender que Deus queria ser o seu guia. Enquanto Israel permanecesse querendo se guiar pelo seu próprio entendimento, Israel permaneceria andando até o momento em que o próprio Deus decidisse introduzi-los na terra prometida, para que uma nova geração tivesse a oportunidade de conhecer melhor a esse Deus.
Isaías, é a base da nossa mensagem de hoje. Ele fala 4 coisas, 4 ações, 4 verbos que eu queria, a título de aplicação, trazer para a igreja do Senhor. Com base em tudo isso que nós vimos a respeito de Deus, nosso Senhor é um Deus misericordioso. Nosso Senhor permite que coisas ruins aconteçam para que o seu povo o conheça, tenha experiências com ele, até mesmo se converta dos seus maus caminhos, eventualmente também isso acontece. Mas Deus, ele age em nosso favor, apesar de que o inimigo das nossas almas e os nossos inimigos humanos que teimam em tramar contra nós, Deus age em nosso favor e nos liberta dos nossos inimigos e do inimigo das nossas almas. Nós temos experiências com esse Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus e ainda não tivemos nossa vitória, nós podemos ter esperança, porque esse Deus é um Deus em que nós podemos confiar. Nós não confiamos em ídolos, nós confiamos no Senhor, no Deus vivo, no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que prometeu a Abraão: em ti, na tua descendência, em Jesus Cristo serão benditas todas as famílias da terra, e somente nele, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o caminho aberto pelo Senhor no deserto, aquele caminho feito por Israel de volta, sendo guiado por Zorobabel, significa semente da Babilônia, nada mais é do que um símbolo, como diz o autor de Hebreus, daquilo que aconteceria quando o próprio Jesus dissesse: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Aquelas palavras ditas por Jesus foi para desimpedir os ouvidos daqueles que estavam surdos. Foi para desimpedir os olhos daqueles que estavam cegos. Quando Jesus disse: do mesmo modo como eu fui enviado, eu vos envio, João 17, é para que a gente fale a respeito daquilo que Deus falou e aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Quando quiseram dissuadir Pedro de continuar a pregar em nome de Jesus, Pedro se sai com uma máxima que eu achei fantástica. E somente um homem experimentado por Deus seria capaz de responder daquela forma. Aquele mesmo homem covarde que negou a Jesus 3 vezes, dessa vez ele diz: vocês decidam se é para seguir a Deus ou os homens. Porque vocês mandam fazer algo e Deus manda fazer outra coisa completamente diferente. Nós, porém, não podemos de forma alguma deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: eu vou continuar obedecendo a Deus, vou continuar a ensinar sobre Jesus, para que um dia eu e vocês tivéssemos acesso a essa salvação por meio da fé naquele que foi morto e ressuscitou ao 3º dia, está sentado à direita do Pai e nos enviou o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos ensina a respeito de Deus. Para quê? Para que se cumpra também nas nossas vidas aquilo que Isaías falou para o povo de Deus naquela ocasião, Isaías 35. Primeira coisa, fortaleça os fracos. Você está fraco? Você está fraca? Seja fortalecido no poder de Deus. Renove suas forças. Porque aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças, são como jovens. Até os jovens se cansam e caem, porém aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como se fossem águias. Se você está forte, fortaleça os fracos, porque tem muitas pessoas fracas ao seu redor. Abra seus olhos espirituais, seus ouvidos. Deixe o Espírito fazer com você aquilo que ele fez com Filipe, quando viu um oficial de Candace lendo o livro de Isaías a respeito de Jesus. E sente do Espírito o impulso de se aproximar daquele homem e pergunta para ele: entendes aquilo que lês? E ele diz: como entendereis se não houver quem me explique? Filipe começa a explicar, aquilo termina com o batismo daquele oficial etíope. E Filipe é arrebatado por Deus para continuar a obra em outro lugar. A obra de Deus é assim. Às vezes Deus vai dar a oportunidade de você de fortalecer um fraco, de ensinar ele algo a respeito da própria fé que ele não tem ainda.
mas que ele vai ter quando a Bíblia começar a fazer parte da vida dele. E ele vai sendo fortalecido para que ele esteja, como Paulo esteve, declarando que o poder de Deus se aperfeiçoa é justamente nas minhas fraquezas. É quando o transplante não aconteceu ainda, é quando a aposentadoria não chegou, é quando o corpo não funciona da forma como eu queria que funcionasse, é quando a casa não foi vendida ainda. Essas situações são situações para a gente buscar Deus. Demonstre sua confiança para que essa pessoa possa aprender a confiar mais. A fé é a prova daquilo que a gente não vê, é a certeza daquilo que se espera. A galeria dos heróis da fé. Nós encontramos a palavra de Deus. Ela é repleta de pessoas como eu e como você. Pessoas que ouviram a Deus em momentos difíceis, que foram desafiadas por Deus a fazer algo do tamanho de Deus, que enfrentaram suas próprias crises de fé, mas que tiveram experiências por Deus quando caminharam de acordo com a palavra de Deus. Quando se ajoelharam para orar, quando era necessário, ele diz assim, firme os joelhos dos que vacilam, para que eles tenham a estrutura, a sustentação necessária para continuar a caminhada. Às vezes, a gente está como Moisés. Moisés era um homem como nenhum outro, nem como eu, nem como você. A experiência que ele teve com Deus, de estar na presença de Deus, face a face. Mas chega um momento que nem ele aguenta interceder pelo povo. Quando Josué estava lá lutando contra os amalequitas, e Arão e Hur estavam do lado, ajudando ele a manter as mãos levantadas, porque todas as vezes que os braços deles fraquejavam, Israel perdia, mas quando ele conseguia ficar com os braços levantados, intercedendo pelo povo, Israel prevalecia, e assim Israel prevaleceu sobre os amalequitas, usando o apoio de Arão e de Hur. A inteligência que eles tiveram de fazer um artefato lá para apoiar, uma espécie de muleta, para apoiar os braços de Moisés, para que Israel prevalecesse. Isso é simplesmente, gente, isso não é superstição, isso é simplesmente uma demonstração clara de que as nossas vitórias, elas vêm do Senhor. Amém? E é firme nessa confiança que os nossos joelhos podem nos manter em pé, podem nos manter no caminho. Porque aqueles que confiam, caminham por aquilo que não veio. Ele disse assim, encorajem os aflitos, os quebrantados. Encorajem aqueles que estão atribulados. Fala para quem está precisando de uma renovação do seu ânimo, que esse Deus é o Deus que nos dá ânimo. Ele colocou o seu fôlego de vida em nós para que nós nos tornássemos alma vivente. E hoje ele nos dá a oportunidade de sermos entusiasmados naquilo que fazemos. A palavra entusiasmo significa ser cheio do Espírito de Deus. Sejam entusiasmados com o ministério que Deus dá para vocês, com a família de vocês, com o trabalho de vocês, com a vida de vocês, porque tudo isso é um dom de Deus. Ainda que os problemas venham, e são muitos, mas nós temos um Deus que é superior a todo e qualquer problema. Ele venceu a morte, ele criou tudo que existe pela sua palavra. Ele diz para a gente, como ele falou para Josué, tão somente seja forte e corajoso. Se você está precisando ser encorajado, seja encorajado pela palavra, mas se você é útil para encorajar alguém, seja. Não fique calado. Fale. E, sobretudo, e finalizando, não temam. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aqueles que são aperfeiçoados no amor de Deus não temem. Me lembro de novo de 3 homens. Tinham todas as razões para temer. Viviam na Pérsia. De repente o rei baixa um decreto satânico, exigindo adoração a uma estátua que ele mandou construir. E esses 3 homens se recusam, vão a julgamento, e a sentença deles é de morte. Mas eles têm a oportunidade, antes de entrarem na fornalha, de negarem a Deus e se reverenciarem a estátua. E eles dizem assim, não faremos. Saibas, ó rei, que nós não nos curvamos diante de estátuas.
E que o Deus em que nós cremos é poderoso para nos livrar na fornalha e nos livrar da fornalha. Porém, se ele não nos livrar, ó Rei, nem assim nós nos curvaremos. Eram jovens, viu? Não eram pessoas da minha idade, não. Eu já passei da metade da montanha. Eram pessoas jovens. Jovens de fé. Exemplos. Não temam. Qual o resultado disso? O rei vai olhar da fornalha e ver não apenas 3, mas 4. E o quarto era semelhante ao filho do homem, né? Como o filho dos deuses, como um anjo do Senhor. Nós cremos que era o próprio Jesus, fisicamente presente, um cristofania, né? Uma aparição do Cristo pré-encarnado, livrando aqueles 3 homens na fornalha. E ali aqueles homens são salvos e o rei decreta que todo o povo deveria adorar o Deus daqueles 3. Porque somente um Deus verdadeiro poderia fazer aquilo que ele fez. Você já teve experiências com Deus? Talvez pode ser que essas experiências tenham ficado lá atrás. Quem sabe Deus trouxe você aqui hoje só para lhe lembrar dessas experiências. Para que você hoje seja fortalecido, para que você possa ser firmado, para que você seja encorajado e para que você não tenha temor. Esses são os sinais da salvação que nós vimos quando Jesus esteve entre nós. Nós não precisamos mais de nenhum sinal. Tem muito crente imaturo hoje, ainda buscando sinais que já aconteceram. E esses crentes andam atrás dos sinais, como diz o pastor Alberto, quando na verdade a palavra diz que os sinais andariam atrás daqueles que creem. Creia e os sinais lhe acompanharão. Você não precisa mais andar atrás de sinais. Não faça feito o Gideão. Tem muita gente fazendo voto de Gideão. Jesus nos ensinou que a gente não deve colocar Deus à prova. Simplesmente confie, espere, ouça, veja e caminhe de acordo com o nosso Deus. Quero orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Pode ser que hoje você tenha entrado aqui esquecido daquilo que Deus já fez por você. Talvez você hoje pense que Ele não é capaz de fazer de novo as coisas maravilhosas que você já teve experiência na sua vida. Ou pode ser simplesmente que você nunca tenha tido uma experiência com Deus. Talvez até você não tenha se entregue ainda a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o seu momento de dizer: Deus, eu quero ter mais comunhão contigo, eu quero ser fortalecida, eu quero ser firme, eu quero ser encorajado, eu quero ser encorajada. Deus, eu quero não ter medo das circunstâncias que estão ao meu redor. Se você nunca se entregou a Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso. Ficando de pé nesse momento, quero lhe pedir que corajosamente faça. Fique de pé dizendo: eu quero hoje, de uma vez por todas, ser guiado exclusivamente pelo teu Espírito, pela tua palavra. Eu quero ser uma filha tua, eu quero ser um filho teu. Eu vim aqui para me entregar e eu não saio daqui hoje sem a tua salvação. Se esse é o teu caso, fica de pé nesse momento. A gente quer agradecer a Deus pela tua vida. Não perca essa oportunidade que Deus te dá de ter acesso à salvação. Se você já entregou sua vida a Jesus, mas você hoje veio aqui para ser fortalecido na sua fé, ter o seu corpo e seus passos firmados nos caminhos de Deus,
Se você veio hoje para ser encorajado, para jogar fora o medo de enfrentar as circunstâncias difíceis da vida que vêm para todas as pessoas, porque talvez você não se sinta amada por Deus, talvez você tenha deixado para trás os tempos de glória na sua relação com Deus. Talvez você não quisesse que isso acontecesse, mas hoje isso é um fato. E você quer hoje declarar para Deus: Deus, eu estou hoje depositando inteiramente e renovadamente a minha confiança em Ti. Eu estou voltando para Ti, eu quero hoje ter a minha fé restaurada, eu quero ter a minha força renovada. Ainda que você não tivesse sem fé, mas se hoje você quer que a sua fé seja restaurada, eu também te convido a ficar de pé nesse momento para orar pela tua vida. Eu quero interceder por você. Eu não quero que você saia daqui hoje do mesmo modo como você entrou. Não havendo nenhum dos dois casos, eu quero simplesmente orar pela Igreja do Senhor. Pai, eu te dou graças pela tua palavra, meu Deus. Tua palavra é viva, é eficaz, mais penetrante do que faca dos gumes. Ela discerne até as intenções dos nossos corações, Senhor. Talvez haja ao alcance dessa mensagem, até mesmo por meios virtuais, nesse momento, Pai. Pessoas que precisam ter sua fé renovada, seus passos firmados. Pessoas que precisam de encorajamento, pessoas que precisam, Senhor, de lançar fora o medo, e até mesmo pessoas que precisam da salvação que há em Cristo, porque nunca houve uma entrega verdadeira e definitiva das suas vidas ao senhorio de Jesus por completo, Deus. Se esse é o caso, Deus, recebe a entrega que está sendo feita, Pai, ou que ainda será feita para aqueles que terão acesso a essa mensagem depois. Obrigado pela tua palavra, porque ela nos lembra que o Senhor é um Deus confiável. Ela nos lembra, Deus, que o Senhor é um Deus que não muda. As nossas circunstâncias mudam, até mesmo a nossa fidelidade, o nosso caminhar contigo, mas o Senhor não muda. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor é um Deus em que nós podemos confiar, o Deus vivo, que nos deu o seu Filho para que nós possamos ter vida por meio dele, Senhor. Sermos guiados por ele como o caminho, discernindo, Senhor, nele a verdade, que muitos ainda não conseguem enxergar, Pai. Louvado seja o teu santo nome e abençoa a tua igreja em nome de Cristo Jesus. Amém.